Sejam bem-vindos à nova sessão do curso sobre implementação do Marco Legal do Saneamento Básico para o Estado do Rio de Janeiro, módulo 2, atribuições regulatórias, seção 3, comprovação da adesão dos entes reguladores infranacionais às normas de referência da ANA. Eu sou Lígia Maria Nascimento de Araújo, sou especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Eu trago um conteúdo dos dispositivos que estão nos instrumentos legais sobre a comprovação da adoção das normas de referência. A primeira lei, a 11.445 de 2007, com a nova redação dada pela 14.026 de 2020, é conhecida como o novo Marco Legal do Saneamento. E essa lei 14.026 de 2020 também alterou a lei 9984 de 2000, a lei de criação da ANA. A resolução ANA 134 de 2022 regulamenta esses dispositivos sobre a adoção das normas de referência constantes desses dois instrumentos legais. A lei 11.445, ela traz em seu artigo 25A que a ANA instituirá normas de referência para a regulação da prestação dos serviços públicos de saneamento básico, por seus titulares e suas entidades reguladoras e fiscalizadoras. Por que por seus titulares? Porque nem todos os municípios delegaram a regulação do saneamento básico, de serviços públicos de saneamento básico, para entidades independentes. Muitas vezes, os próprios titulares exercem esse papel da regulação dos serviços públicos e, eventualmente, até prestam diretamente esses serviços. O artigo 50 da lei traz que a alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com recursos da União ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da União, serão feitos em conformidade com diretrizes e objetivos estabelecidos em 2 artigos desta lei, e também com os planos municipais de saneamento básico, ficando condicionados à observância das normas de referência para a regulação da prestação dos serviços públicos de saneamento básico expedidas pela ANA. A Lei 9984, que criou a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ela traz nessa nova redação que a entidade federal responsável pela implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos também é responsável pela instituição de normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico. Seu artigo 4º, a ANA instituirá normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico por seus titulares e entidades reguladoras infranacionais, que é a redação que tem na Lei 11.445 de 2007. O artigo 4º traz que a ANA manterá atualizada e disponível em seu sítio eletrônico a relação das entidades reguladoras e fiscalizadoras que adotam as normas de referência nacionais. E faz menção ao artigo 50, que fala da obrigatoriedade do cumprimento dessas normas para a liberação de recursos. A ANA disciplinará, por meio de ato normativo, os requisitos e procedimentos a serem observados pelas entidades encarregadas da regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, para a comprovação da adoção das normas de referência. Que a verificação da adoção das normas de referência ocorrerá periodicamente e será obrigatória no momento da contratação dos financiamentos com recursos da União. A agenda regulatória da ANA, ela é estabelecida por eixos temáticos, e o eixo 9, ele é relativo ao saneamento básico. No seu ciclo de 2022 a 2024, há 2 normativos de procedimentos, sendo um deles a resolução ANA 134, que foi publicada em 2022 e que é o objeto dessa nossa apresentação. Traz também 15 normas de referência, sendo 11 relativas aos componentes de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, sendo algumas de caráter técnico e a sua maioria de regulação econômica. 2 relativas aos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos e uma sobre
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, sendo uma também de governança das entidades reguladoras infranacionais. Cada norma de referência pode ter prazos e ritmo de cobrança de cumprimento específicos, estabelecidos em seu texto quando da publicação. A Resolução 134, ela disciplina os requisitos e os procedimentos a serem observados de uma maneira geral pelas entidades infranacionais encarregadas da regulação e da fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, para a comprovação da adoção das normas de referência, e está em conformidade com as competências atribuídas à ANA e aos dispositivos das duas leis. A Resolução 134, ela apresenta 15 artigos, distribuídos em 7 capítulos. 4 desses 7 capítulos são os mais importantes em termos de conteúdo e objetividade dos comandos. O capítulo 2 traz a questão do cadastro, da necessidade do cadastro das entidades reguladoras infranacionais. O capítulo 3, os requisitos para adoção das normas de referência. O 4, sobre os procedimentos de comprovação e verificação da observância das normas. E o capítulo 5, ela fala do pedido de reexame da comprovação da adoção das normas de referência. O artigo 2º da lei, da Resolução ANA 134, estabelece que as ERIs devem se cadastrar e manter o cadastro atualizado, mediante preenchimento de um módulo de cadastramento que é disponibilizado no site da ANA. A atualização do cadastro das ERIs, ela deve ocorrer no mínimo uma vez por ano, até o prazo que também é estabelecido num artigo dessa resolução. A entidade não cadastrada ou com cadastro desatualizado, ela não será avaliada naquele ciclo quanto à adoção das normas de referência. E os requisitos e os critérios de aferição da adoção da norma serão especificados em cada uma delas. E elas poderão ter prazos diferentes para sua adoção, considerando que há um período de preparação das entidades reguladoras para que substituição de seus normativos eventualmente já publicados ou elaboração de novos, e grau de complexidade do conteúdo de cada norma. Os prazos legais e infralegais para a implementação dos respectivos dispositivos também influenciam. Há um decreto em vigor que estabelece que esse prazo não deve ser inferior a 12 meses. A comprovação da adoção das normas de referência pelas entidades deve se realizar anualmente e deve ser por meio de encaminhamento de informações e documentos à ANA, com critérios de aferição e prazos estabelecidos em cada norma. O artigo 5º estabelece que essa comprovação deve ser por componente do saneamento básico. E por que isso é necessário? Porque nem todos os prestadores prestam serviço dos 4 componentes. Inclusive, a maioria presta até 2 componentes normalmente. E também considerar que, se forem observadas, a totalidade devem ser observadas a totalidade das normas de cada componente e também as normas de caráter geral, como a norma de governança, por exemplo. E consideram-se normas gerais essas que têm caráter transversal a todos os componentes. Ficam definidos os prazos também para essas comprovações. O primeiro prazo é o do dia 20 de maio, que a ANA tem que publicar em sua página as instruções para o envio das informações e a relação dos documentos relativos àquele período das normas que estarão sendo cobradas. Até o dia 20 de agosto, as entidades reguladoras têm para encaminhar essas informações e documentos comprobatórios que foram especificados. Até o dia 20 de outubro, a ANA comunicará à entidade reguladora que, eventualmente, não cumpriu determinado requisito de alguma norma, dando um prazo para que ela possa fazer um eventual pedido de reexame. Até o dia 20 de dezembro de cada ano, a ANA vai divulgar a relação geral das entidades que atenderam aquele ciclo das normas de referência. E as instruções relativas ao que está estabelecido no inciso 1º é que a ANA pode, eventualmente, isentar
nessas instruções algum cumprimento de alguma norma ou relativo a alguma entidade reguladora por já ter adotado ou observado em anos anteriores determinada norma ou determinado critério. O resultado da comprovação, que se refere ao prazo estabelecido em 20 de dezembro, ela tem uma vigência do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro do ano subsequente, ressalvadas algumas alterações que possam ocorrer neste período. O não envio das informações e documentos nas datas referidas implica inobservância das respectivas normas daquele ciclo. A entidade reguladora que não comprovar a observância das normas poderá participar do processo de comprovação no ano subsequente. Excepcionalmente, a entidade reguladora poderá apresentar à ANA uma solicitação de análise da comprovação da adoção das normas por estar em algum processo de aquisição de financiamento, estar concorrendo a algum projeto propiciado pela União. A tratativa que se refere a essa eventual excepcionalidade, ela deve ser comprovada com documentos que mostrem o comprometimento do titular com esse financiamento ou esse projeto. E a ANA tem um prazo de 30 dias corridos para apresentar esse resultado. A ANA poderá solicitar ainda informações adicionais para verificar e confirmar a adoção das normas. Na possibilidade na eventualidade de um pedido de reexame, a ANA receberá esse pedido de reexame em até 20 dias corridos após o dia 20 de outubro, quando ela informa a entidade reguladora sobre a inobservância de algum critério. E o pedido de reexame deverá ser encaminhado formalmente à ANA, com fundamentos para o pedido. E a análise desse reexame, a ANA deve apresentar após, no máximo, 30 dias corridos, para que possa reconsiderar a aprovação daquela entidade reguladora dentro do prazo de 20 de dezembro. A resolução 134, então, ela pode ser sintetizada em 3 partes. O que é a comprovação anual, quais são as datas importantes dessa comprovação e os meios de comprovação. O que é a comprovação? Os requisitos a serem comprovados são exigências previstas em cada norma, para fins de adoção pelas entidades reguladoras. E o que significa adotar essas normas? Significa incorporar em seus próprios normativos o que é estabelecido como regras, padrões e parâmetros, por meio de consonância com as diretrizes nacionais. A adoção das normas e a continuidade de sua observância são condições para viabilizar o acesso aos recursos públicos federais. As datas de comprovação anual importantes são o dia 20 de maio, que a ANA tem para publicar quais são os requisitos de cada norma, o dia 20 de agosto, que a entidade tem para comprovar, encaminhando os documentos e as informações solicitadas, o dia 20 de outubro de cada ano, que a ANA tem para comunicar às entidades reguladoras que eventualmente não observaram determinado critério, dando a oportunidade do pedido de reexame, e até 20 de dezembro a ANA deve divulgar e atualizar em sua página o resultado dessa comprovação de todas as entidades reguladoras de todas as normas daquele período. O pedido de reexame também tem prazos estabelecidos, com 20 dias corridos após o 20 de outubro e 30 dias corridos após o pedido do reexame, a ANA deve apresentar o resultado. Os meios de comprovação. A entidade deve se cadastrar e manter atualizado anualmente o cadastro das entidades reguladoras, que fica no site da ANA. A comprovação da adoção das normas, ela será realizada anualmente, mediante encaminhamento das informações, e eles devem ser estabelecidos, que são estabelecidos os cujos prazos estão em cada norma também. A incorporação das diretrizes dadas pelas normas de referência, ela pode ser gradual. A ANA avaliará a adoção das normas de referência por componente do saneamento básico. No caso
em que a norma de referência impõe obrigações aos titulares, o seu atendimento será avaliado também pela entidade reguladora infranacional, que deverá também expor em sua página da internet a comprovação da adoção desses critérios. A ANA desenvolve, por módulos, o Sistema de Acompanhamento da Regulação do Saneamento Básico, chamado de SASB, e tem já como módulo central o Cadastro das Entidades Reguladoras, que foi lançado este ano. O SASB, ele tem uma forma de ser construído por blocos, e a resolução 134 foi fundamental para arquitetar toda essa maneira de construir o sistema. O cadastro das entidades reguladoras é um módulo central que já está no ar. A primeira norma que teve sua comprovação exigida no site da ANA foi o módulo da NR02 do SASB, que foi lançado em 2022. E também, este ano, a norma NR01, que versa sobre a instituição do instrumento de cobrança pelos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos, foi cobrado o seu cumprimento este ano por meio de um módulo do sistema que foi desenvolvido e, excepcionalmente esse ano, o prazo de comprovação foi até 20 de outubro, porque houve uma solicitação de prorrogação, porque era o primeiro ano e tinha um volume muito grande de acesso ao sistema. Esse sistema ele é desenvolvido também por componente do saneamento básico. A maioria dos sistemas no cronograma atual dos módulos é relativo ao abastecimento de água e esgotamento sanitário, mas também tem já 2 módulos sobre resíduos sólidos e um de drenagem urbana em construção. O sistema de acompanhamento da regulação do saneamento básico, ele tem essa aparência, ele tem como tela inicial uma entrada por perfil, que pode ser por entidade reguladora ou pelo titular. Dentro do sistema já temos o cadastro e o módulo de atualização, com também um módulo que serviu à comprovação da capacidade econômico-financeira, dita com as regras do decreto 10.710 de 2021, e o módulo da NR02, que previa a adição dos documentos comprobatórios da capacidade, mas também dos aditivos contratuais com as metas colocadas pelo artigo 11b da lei para os contratos de prestação de serviço por concessão ou contratos de programa. O cadastro das entidades reguladoras apresenta 5 seções, de informações da entidade, informações sobre os responsáveis legais, informações gerais sobre as atribuições da entidade e os serviços que são regulados por município e os prestadores que prestam esses serviços, que, portanto, são os prestadores regulados. Os resultados de todo o conteúdo desse sistema será sempre apresentado por meio de painéis BI. E esses painéis, eles são também com recursos de geoprocessamento e de estatísticas, com algumas funções. Aqui tem um exemplo exibindo a distribuição dos prestadores de serviço que atenderam ao decreto da comprovação da capacidade econômica e financeira. Em nosso portal de acompanhamento da regulação do saneamento básico, há espaços específicos, para chamadas para atendimento a demandas de normativos sobre saneamento básico, que é o local onde se encontram esses módulos do sistema, do SASB. E tem também um espaço para comprovação da conformidade por parte da ANA, do atendimento das normas de referência e decretos, e permite um monitoramento por meio desses painéis. Obrigada e até a próxima.